Para a nossa reflexão desta noite, no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração, a pergunta de número 659. Qual o caráter geral da prece? Então, qual o caráter geral da prece? E os Espíritos, então, responderam a Allan Kardec. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, pela prece nós podemos fazer essas 3 coisas. Louvar é o ato de enaltecer, glorificar a Deus, né? Alguns cantam, né? Louvando a Deus, saúdam, honram, né? A Deus, cada um na sua maneira. E pedir é o quê? É rogar, né? É solicitar, é clamar, é suplicar. Muitas vezes nós imploramos a Deus alguma coisa, né? Nós pedimos. E agradecer é mostrar gratidão, né? Gratidão, reconhecer um bem feito por alguém e agradecer também a Deus por tudo que nos acontece, né? Então, a lição do Evangelho de hoje é justamente sobre esse tema, né? De rogar, que está aqui no Livro dos Espíritos, né? E pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, hoje quem nos traz é Lucas, a anotação de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, o texto é Jesus dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesse capítulo 22, Lucas começa narrando a preparação, né, da Páscoa, né, que Jesus, junto com os seus discípulos, já se aproximava a Páscoa. Então ele convida os seus discípulos para a ceia, que ele gostaria, né, de cear com eles antes. E nesse, então, diálogo, eles perguntam: mas aonde vamos, né, cear? E ele, então, dá algumas dicas. Vai encontrar um homem com um cântaro de água, né? Vai acompanhá-lo até a sua casa e vai dizer ao dono da casa que o mestre, né, se quer cear, preparar, então, a sua casa para a ceia. Depois, então, ali da ceia, Jesus conversando e dando orientações durante esse período que ele estava com eles. E Jesus, então, diz a Simão Pedro: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E aí Simão, então, respondeu: eu, porém, ele diz, Senhor, não, aliás, antes de Jesus ainda continua dizendo, depois de dizer isso a ele, ele diz, Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, Jesus deu uma orientação não ali para Pedro e principalmente aqui para Pedro, mas antes ele deu orientação a todos. E Pedro, então, disse para Jesus: eu estou pronto para ir contigo, né, para onde fores, para a prisão e até a morte. Né? E aí Jesus, então, disse para ele: Pedro, antes que o galo cante hoje, você negará que me conhece por 3 vezes. Terminando, então, esse diálogo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como era o seu costume ir lá para orar. E chegando então no Monte das Oliveiras, os discípulos, eles o seguiram, e Jesus disse para eles que eles orassem, para que eles não
entrasse, né, em tentação. E se afastou um pouco, narra o Evangelho de Lucas, que ele ajoelhou-se e começou a orar. Então, a conversar com o Pai, né, a falar com o Pai. Ele então diz: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, é sobre esse pequeno trecho, não se faça a minha vontade, mas a tua, é que nós vamos ver aqui a explanação de Emmanuel. Mais à frente, quem quiser estudar esse capítulo em casa, né, assim que ele fala com esse... volta a falar depois dessa prece com Deus, ele volta a ver os discípulos, e eles encontram-os dormindo, e ele os acorda, né, mas estáis dormindo, né, e pede para que novamente eles orem para não entrar em tentação. Nisso já chega, né, os sacerdotes junto com Judas, e ali então Jesus é preso. Mas Emmanuel comenta então esse texto do Evangelho: não se faça a minha vontade, mas a tua. Diz Emmanuel: é comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. E realmente, é muito comum. A gente, né, faz um plano e, de repente, há modificação. A alteração é modificar. A gente modifica, né, através dos nossos pensamentos que nós criamos. Então, vem outros planos, fazemos outros planos, e aquele primeiro foi modificado. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Então, vários propósitos, ou seja, vários planos que nós fazemos, né, planos que vêm da nossa alma, aquele anseio, ou seja, aquele desejo, aquela vontade de realizar alguma coisa, depois de realizado, ele cai, então, nos domínios do comum, já passou. E aí, então, temos novamente novos anseios, novos desejos, né, novos planos para outras atividades que queremos realizar. Petições que endereçamos à vida maior em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa à condição de essencial. Então, vários pedidos nossos que nós endereçamos à vida maior, a Deus, o nosso Pai, né? Fazemos tantos pedidos, né? Rogamos tanto por isso ou aquilo que nós desejamos realizar, alcançar no nosso viver. E quando muitas vezes esses pedidos são atendidos, as nossas vontades, os nossos desejos já são outros. E como diz aqui Emmanuel, então aquilo que ontem era importante para nós, hoje já não é mais, né? Já modificou o nosso pensar, já cai na insignificância, né? Então para nós aquilo já não tem mais significância nenhuma. E o que a gente desprezava antigamente, não poucas, mas muitas vezes, como diz Emmanuel, passa a condição do essencial, ou seja, do necessário. Então vimos que aquilo que lá no passado nós não dávamos valor, é o que realmente é necessário para nós agora. Por quê? Por conta do nosso amadurecimento, né, espiritual, por conta das próprias experiências que vamos tendo ao longo da nossa caminhada, nós então vamos percebendo os valores reais. Então aquilo que antes para nós era valoroso, hoje a gente vê que não tem significação nenhuma. Os valores passam a ser outros. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Então, diz Emmanuel que é necessário, né, a gente pedir agora com mais serenidade, com mais sabedoria, né, com mais reflexão, as concessões, ou seja, as permissões autorizadas pelos benfeitores espirituais, né? Porque nós não estamos aqui ao léu,
né, nós estamos aqui secundados por muitos irmãos que avalizaram o nosso retorno, né? Então são concedidos para nós, autorizados, várias oportunidades de trabalho, de modificação, várias ferramentas são colocadas em nossas mãos para nós aprimorarmos a nossa alma, o nosso viver uns com os outros, né? Então nós somos secundados por uma pleiade de espíritos luminares, né? E Deus, o nosso Pai, então permite certas concessões para que a gente possa aproveitar, né, a matéria que agora estamos cursando aqui na Terra. E aí então diz ainda Emmanuel: poderes superiores, que são esses amigos, benfeitores espirituais, velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Então, esses irmãos, né, velam pelas nossas necessidades e nos concede aquilo que realmente é necessário a nós, né? E tudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, né? Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então, em várias situações, né, diz Emmanuel, os acontecimentos que nos parecem mal, lá na frente a gente vai ver que foi um bem, né? No momento, sem a compreensão devida, a gente, né, achava que era um mal, que isso não poderia ter acontecido. Mas quando começamos a compreender, né, que esse mal não é um mal, pelas ocorrências ou pelas experiências que vamos tendo ao longo dos dias, a gente vai então percebendo que aquele momento que a gente, aquela atitude ou aquele acontecimento que a gente achava que era um bem, ou que era um mal, na verdade não era, era um bem. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, rogamos, imploramos, né, que algo aconteça na nossa vida e não acontece, né? E aí então a gente acha que foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida, foi não termos realizado isso ou aquilo que eram os nossos sentimentos de desejo, né? Mas, e aí então com a experiência a gente vai percebendo, né, que esses bens, que esses males realmente não eram bens. E aqueles que a gente achava que eram bem, que a gente fez pensando que seriam bem para nós, nós vamos ver então, como diz Emmanuel, que na verdade são males. Alguma coisa que não foi boa, que resultou em um mal que nos arruinaram a nossa consciência e golpearam o nosso coração. Ou seja, experiências que a gente vê que, nossa, por que eu desejei tanto? Eu pedi tanto aí, agora o que me aconteceu, né? Ou seja, nem tudo que acontece na nossa vida, que a gente acha que é um mal, não é. Muitas vezes, se não aconteceu aquilo, porque na verdade é o melhor para nós. Aconteceu um bem, que muitas vezes a gente achou que era um bem, lá na frente foi o mal. Outras vezes, ao contrário. Então, precisamos, por isso, ter prudência, como diz Emmanuel. Quando fazemos os nossos pedidos, as nossas rogativas, verificarmos, refletir. Será que isso será realmente um bem para mim? Será que eu estou apta? Será que eu estou pronta para receber isso? Será que eu já estou com maturidade suficiente para passar por essa prova? Né? Então, muitas vezes, nós, pelos nossos anseios, nossos desejos, as nossas vontades, que queremos que elas sejam satisfeitas, se forem satisfeitas naquele momento, será um mal para nós, porque ainda não estamos prontos, preparados para aquela tarefa ou para aquele acontecimento que nós tanto desejamos. E aí diz Emmanuel: todos possuímos amigos admiráveis, que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente, em nome do amor, por nossa causa,
de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Então veja bem, às vezes nós rogamos a um amigo, né, ajuda, concessão para alguma coisa que a gente quer, e o amigo, né, nos auxilia, e muitas vezes, diz aqui Emmanuel, ele se prejudica ao nos ajudar, porque não estamos aptos, não estamos preparados para aquilo que nós pedimos, para aquele desejo que nós quisermos alcançar. Então não é, muitas vezes, um bem, né, se transforma no mal, que deixa a nossa consciência arruinada, porque muitas vezes prejudicamos pessoas que amamos, né? Aí continua dizendo Emmanuel: aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Então devemos aprender a trabalhar os nossos sentimentos íntimos dentro de nós e esperar, aguardar os desígnios divinos, os desígnios de Deus para nós. Porque muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades são impulsos que não vai nos trazer ainda naquele momento um benefício. São vontades que ainda não estamos aptos a realizar, porque ainda estamos imaturos. Então é aguardar, trabalhar os nossos sentimentos, confiando, né, na assistência divina que não nos falta, nesses irmãos que avalizaram pelo nosso retorno e que nos auxiliam a todo instante, nos inspirando, nos auxiliando a aclarar as nossas ideias. Mas muitas vezes nós agimos somente pelo impulso, não ouvimos a voz desses bondosos corações nos auxiliando, nos convidando a manter a calma, a aguardar um outro momento oportuno para aquela atividade que tanto desejamos realizar ou para ações que nós desejamos. Então precisamos trabalhar dentro de nós esses sentimentos. E finaliza Emmanuel dizendo: importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então veja que lição de amor Jesus nos traz, né? Mostrando que também nós devemos sempre fazer a vontade, não a nossa, mas a vontade do Pai, né? E Jesus, o tempo todo, ele disse que tudo que ele fez, não era ele que fazia, mas era o Pai. Ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. E foi obediente a essa vontade do Pai. E nós, será que somos? Nós ainda queremos fazer a nossa vontade, né? Nós ainda suspiramos pelos nossos próprios sentimentos e desejos íntimos. Muitas vezes não nos importamos nem com os sentimentos daqueles que nos cercam, dos nossos familiares, do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, que muitas vezes, vendo que nós não vai dar certo aquele nosso desejo, aquela nossa realização, que não vai ser um bem para nós, nos convida a manter a calma, a serenidade, a refletir melhor, a aguardar um tempo mais propício, mas nós teimamos em fazer a nossa vontade, né? E Deus, o nosso Pai, nos auxilia de 1000 modos diferentes, através daqueles que nos cercam, que nos dão bons conselhos, que nos ajudam, mas nós não queremos, queremos a nossa vontade. E aí então é a hora que nós sofremos as dores, as dificuldades do caminho, por conta de não atendermos à vontade do Pai. Em que Jesus foi levado, né? A fidelidade a Deus, o nosso Pai, ele foi levado a dizer: Pai, cumpra-se em mim a sua vontade e não a minha, dando exemplo para que nós também devemos agir assim. E para ilustrar então essa lição, Emmanuel não, é o nosso irmão X aqui, Emmanuel, nos trazendo essas orientações belíssimas de como devemos, né,
pedir a Deus, de mantermos a serenidade, o equilíbrio, né, para manter a reflexão daquilo que nós queremos, refletir profundamente, será que será o melhor para mim? Será que eu tenho capacidade? Estou em condições? Não vai ser para mim o mal? Será que eu estou apta para agir nesse momento? Será que eu estou com habilidade para já ter esse conforto, essa vantagem que eu tanto almejo, para ter os bens que eu tanto procuro conquistar, né? Porque por enquanto a gente ainda está pedindo ainda pelas coisas materiais. Nós esquecemos de olhar além, que nós somos espíritos eternos e que a nossa construção hoje, ela será no amanhã, numa nova existência, aquilo que nós construímos. Então precisamos fazer conquistas espirituais, como Jesus disse, conquistas que o ladrão não rouba, que a traça não rói, a ferrugem não consome, patrimônios espirituais que vamos levar conosco aonde formos. Né? Então o irmão X, ele nos conta uma história nesse livro Pontos e Contos, que tem o título O Testemunho. E ele começa então narrando o seguinte: um santo homem repousava junto a velho poço em Cesareia. Quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos, ou seja, sem rodeios. Um devotado judeu, convertido à Boa Nova, resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara. Após recolher os ensinamentos do Messias, através dos apóstolos, em ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar os inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor da fraternidade. E por isto, o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera, situada às margens do Eufrates, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho sem vacilar. Seguia estrada fora, de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha. Quando, a certa altura de zona pantanosa, surpreendeu um ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente, todavia, dois temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Sabia que, não longe, existia pequena cabana e que poderia abrigar-se, e deu-se pressa em alcançá-la. Atingindo-a, porém, reparou, surpreendido, que a choça fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem de canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para o outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros,
E o viajor, apavorado, no intuito de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga, não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe agressiva cabeça. Atordoado, dirigiu-se para duas árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar através de uma delas. Mas em poucos segundos, o vegetal tombou fragarosamente, restituindo-o ao chão. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo devia possuir para defender-se, convenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção nas adjacências. Ávido, buscou algum elemento para a defensiva natural. Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Desaracoçoado, subiu pequena eminência com a intenção de despejar-se em algum vale, mas alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, aquele homem que tanto se torturava, fitou o céu. Ajoelhou-se e, ante as feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo, espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: Não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania soprou célere, e os ferozes sáureos recuaram assombrados. O narrador fez demorada pausa e concluiu: Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontra, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo as experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar socorro, a resposta e a solução dentro de si mesmo. E antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhe assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se ao humilde bordão, despediu-se e seguiu para a frente. Então, irmãos, essa lição é para nós muito importante, porque quem de nós não temos, né, a todo instante um crocodilo na frente, né? E como ele diz aqui, é apenas ilusório, ou seja, o mal não está fora de nós, como disse Jesus, né?
É uma fera que simbólica, o mal está dentro de nós. Então, a todo instante, nós somos defrontados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa incompreensão, pela nossa intolerância, né? Pela falta, na verdade, de amor uns para com os outros. Então, nós rogamos a todo instante as coisas materiais, o bem-estar em casa, na família, para que nunca nos falte o pão, que não falte o calçado, a roupa, enfim, nós a todo instante rogamos a Deus, que nos dê saúde, que nos ajude, né? Mas esquecemos do principal, que é rogar a Ele forças para superar as nossas próprias dificuldades, para curarmos o mal que está dentro de nós, para aprendermos a conquistar as virtudes do amor, que deverá ser implantada em nossos corações. Então, vencer essas feras que nós cuidamos e zelamos com tanto carinho dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que tanto nos tem levado às quedas. Então, essa história narrada por esse Senhor foi para ilustrar o quanto nós temos dentro de nós feras violentas e que nós cuidamos e zelamos com muito carinho e que precisam ser modificadas, precisam ser transformadas pelas lições de Jesus aplicadas em nosso viver. Vamos conseguir vencer o mal que está dentro de nós. Então, muitas vezes nós achamos que o nosso irmão, o nosso companheiro de trabalho, é ele que nos irrita, é ele que provoca o nosso rancor, o nosso mau humor. Não, ele é apenas uma ferramenta. E nós podemos nos utilizar dessa ferramenta que é colocada no nosso caminho para nos corrigir, para nos educar, para vencer o mal. Como disse Jesus, não está fora, está dentro de nós. Aprendermos a ser bons, a sermos tolerantes. Então, como diz ele que no início, todo aquele que se inicia do Evangelho, que é aprendiz do Evangelho, ele vai se deparar com dificuldades pelo caminho. Porque as dificuldades não estão fora, elas estão dentro. A gente tem dificuldade para fazer o bem, para fazer o mal a gente é rapidinho. Por quê? Porque está arraigado dentro de nós, nós não fazemos força, não paramos para pensar, para agir no campo do mal. E imediatamente a gente tem inúmeras soluções para fazer algo que não é bom, mas para fazer o bem é difícil. Como é difícil vencer o mal dentro de nós. Mas é o Evangelho de Jesus, que é esse roteiro de luz que Ele vier a trazer para os nossos corações, dando-nos o exemplo da sua vida, mostrando que nós somos capazes de fazer o que Ele fez, que nós podemos ser luzes, diz que nós somos deuses, mas para isso não podemos contar com a força exterior, como aquele Senhor, que procurava se agarrar a alguma coisa para se ver livre das feras. Não, está dentro de nós. Temos que contar com o nosso esforço, com a nossa boa vontade em praticar as lições de Jesus no nosso viver. Ou seja, refletir aquilo que nós estamos pedindo. O que eu estou pedindo vai ser bom se fosse para o meu irmão, que eu peça alguma coisa, seria bom se fosse para mim, Porque muitas vezes a gente deseja para o outro que ele caia no primeiro buraco que ele encontra pelo caminho, por alguma atitude não boa que ele fez conosco. Nós pedimos a Deus, olha, eu perdoo, mas Deus é justo. Deus não falha, a lei de Deus não falha. Tarda, mas não falha, então Ele vai pagar o que Ele fez comigo. Mas e nós? Essa lei também está agindo conosco. Se estamos passando por alguma prova difícil, é porque nós também temos a oportunidade agora de aprender a aplicar na nossa vida a lei divina, a lei do amor. Mas nós ainda estamos aplicando a lei de Deus para o outro. Essa lei é aplicada a todos nós. Então, fazer o bem aonde estivermos, assim vamos testemunhar a presença de Jesus em nosso viver. Que nós possamos confiar em nós, porque muitas vezes nós confiamos na rogativa do outro. Olha, eu não estou bem, você ora lá por mim. Vamos orar a Deus, conversar, falar com Ele,
pedir a Ele que nos dê força, que ilumine o nosso entendimento, que nos auxilie nos momentos difíceis, e olha que Ele não falta conosco. Se nós buscamos a presença dEle junto de nós, nós vamos estar mais fortalecidos para resistir às influências danosas que temos dentro de nós, e começar a realizar ações bondosas, fazer somente o bem aonde nós estivermos. Então, que Jesus nos auxilie, nos ajude a mantermos esse sentimento amoroso em nosso coração, não só nos momentos em que nós fazemos os estudos, mas durante os nossos dias, no trabalho, em casa, no lar, onde a gente estiver, que sejamos um traço da sua presença junto dos nossos irmãos. Sermos, assim como disse Jesus, reconhecidos, né, como verdadeiros cristãos, como irmãos que somos uns com os outros, por muito que nós deveremos nos amar, como Ele nos ama. Que Jesus nos abençoe. Assim, Jesus, agradecidos pela Tua presença junto de todos nós, nesse momento, Senhor, nós Te rogamos, que fortaleça em cada um de nós a esperança, a certeza de que somos capazes de caminhar contigo, de colocar na prática os teus ensinamentos, de vencer as dificuldades que ainda trazemos dentro de nós. E assim, Jesus, de coração iluminado, agradecemos-te a tua presença constante, nos assistindo, pois tu mesmo nos dissera que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, estarias conosco. Assim, Jesus, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, no nosso lar. Também rogamos pelos nossos irmãos, médicos, enfermeiros, nesse momento tão difícil. Abençoa-os, ó Jesus, fortalece-lhes o bom ânimo e a coragem para continuar no trabalho de amor junto a todos os irmãos que carecem do auxílio divino e também do auxílio dos médicos. Que a tua paz, Senhor, envolva todos os nossos irmãos que se encontram internados nas UTIs, em estado grave, aqueles que já estão se recuperando, não só nos hospitais, mas também em seus lares. Apoie, pois, Jesus, as vossas mãos misericordiosas, abençoando a todos. E também envolva com o teu amor os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, e especialmente, Senhor, os seus familiares que não podem sequer velar os seus entes queridos. Que a tua paz permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.